Se você chegou até este vídeo, saiba de uma coisa: não foi coincidência. O Senhor direcionou seus passos até aqui porque há batalhas acontecendo ao seu redor que você talvez nem consiga ver. Existem pessoas que aparentam amizade, mas guardam intenções pesadas no coração. Há gente que observa sua vida à distância, não para celebrar, mas para torcer pela sua queda. E mais, existem ataques espirituais se levantando contra o seu progresso, contra a sua paz e contra aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas hoje, em nome de Jesus, tudo o que estava escondido será revelado, e toda a obra das trevas será quebrada. Nada ficará encoberto diante do Deus que tudo vê. Antes de continuarmos, deixe o seu like. Não é apenas um gesto, é uma atitude espiritual. Cada curtida é como declarar: eu não aceito nenhuma obra das trevas contra a minha vida. E eu peço que você compartilhe esta oração. Alguém próximo a você está enfrentando uma luta silenciosa, alguém que não fala nada, mas que chora quando ninguém vê. Esse alguém precisa que você seja um canal de Deus hoje. Cada compartilhamento é como acender uma luz onde havia escuridão. E escreva nos comentários com fé: todo inimigo oculto será exposto pela luz do Senhor. Declare isso. Escreva como quem entende que esta noite não é comum. Esta é uma noite de guerra espiritual, onde Deus entra em cena para agir em seu favor. Agora vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos que estão aqui comigo. Obrigado porque o Senhor é o Deus que enxerga além das palavras, além das máscaras, além das intenções humanas. Tu és o Deus que revela, que defende, que guarda e que luta pelo teu povo. Nesta noite, Pai, nos apresentamos diante de Ti em nome de Jesus e pedimos: levanta-te e desfaz toda a obra do mal. A Tua palavra no Salmo 140 diz: livra-me, Senhor, dos homens maus, guarda-me dos violentos. Senhor, livra os Teus filhos de pessoas manipuladoras, falsas, invejosas e mal intencionadas. Afasta as alianças perversas, os conselhos injustos, as influências que drenam suas forças e tentam roubar a alegria que vem da fé. E também está escrito no Salmo 64, protege-me do plano secreto dos ímpios. Pai, esconde os teus filhos em teu cuidado, livra-os de conversas escondidas, de planos feitos por trás, de qualquer articulação espiritual que não venha de ti. Se há reuniões de pessoas que desejam ver a queda deles, que o Senhor confunda esses planos. Se há ataques espirituais lançados contra suas vidas, que caiam por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro: tudo que estava oculto contra eles será exposto, anulado e destruído pelo poder do Senhor. Antes de continuar esta oração, quero que você entenda algo importante. Muitas pessoas vivem tormentos espirituais durante anos, sem sequer perceber de onde vem a opressão. Sonhos constantes, pressão no peito, sensação de ser observado, ataques durante o sono, pensamentos que parecem não ser seus. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai entender que nenhuma força das trevas tem autoridade sobre a vida de um filho de Deus. E para mostrar o quanto isso é real, deixa eu te contar outra história que recebi aqui do canal. A história de Lucas, o peso que o perseguia à noite. Lucas era um jovem cristão, fiel a Deus, mas todas as noites ele tinha um tipo de sonho perturbador. Ele sentia como se alguém o pressionasse, como se uma força tentava prendê-lo. Acordava cansado, drenado, sem energia para viver o dia. Ele pensava que era estresses, até que uma noite algo mudou. Durante o sonho, ele ouviu uma voz dizendo: você pertence a mim. Lucas acordou apavorado. Ele não sabia, mas anos atrás sua família tinha passado por práticas espirituais que não eram de Deus, e alianças foram feitas sem que ele sequer soubesse. Mas quando Lucas começou a orar com entendimento, e quando ele buscou a presença de Deus com sinceridade, tudo começou a mudar. Durante uma madrugada, enquanto orava, ele sentiu como se uma corrente fosse quebrada de dentro para fora. Era como se uma pressão que carregava por anos simplesmente desaparecesse.
O Senhor visitou aquele quarto. O peso foi arrancado. E Lucas nunca mais teve aquele sonho. E assim como Deus libertou Lucas, hoje Deus também quer libertar você. Agora vamos orar com autoridade. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito familiar que tenta vigiar a vida dos teus filhos. Espíritos que conhecem seus segredos, suas fraquezas, seus traumas, que percam agora toda a memória e todo o poder. E declaramos: todo espírito marido, todo espírito esposa, todo espírito marinho ou espiritualidade das águas que tenha atacado seus sonhos, suas emoções e seu descanso, nós ordenamos que soltem agora. Voltem para o abismo onde pertencem. Vocês não têm direito legal sobre a vida deles. Eles não pertencem a vocês. Eles não têm aliança com vocês. O sangue de Jesus anulou toda a escritura das trevas. O sangue de Jesus cancelou contratos. O sangue de Jesus destruiu pactos. Então sai, solta, desapareça e nunca mais volte em nome de Jesus. O Senhor declara no Salmo 140: guarda-me das mãos dos ímpios. Preserva-me dos violentos que planejaram destruir os meus caminhos. Pai, há pessoas que planejaram destruir os teus filhos. Há inimigos que declararam que eles nunca iriam prosperar. Há pessoas que se incomodam com a luz que eles carregam. Há agentes das trevas que fizeram da destruição deles a sua missão. Mas o Senhor é maior. Então eu oro que as mãos daqueles que planejaram o mal sejam paralisadas, que sua força seja anulada, que seus planos se tornem confusão, que tudo o que foi construído contra os teus filhos se torne pó. O Salmo 64 diz: mas Deus atirará suas flechas contra eles, e de repente serão feridos. Então, Pai, lanças agora tuas flechas, flecha de fogo contra toda bruxa, flecha de juízo contra todo encantador, flecha de destruição contra todo altar mal construído, flecha de confusão contra toda reunião demoníaca montada contra eles. Repentinamente, Senhor, sem aviso, sem escape, que caiam, que percam suas forças, que vejam o teu poder e saibam que tu és o Deus que consome com fogo. Agora oramos contra toda maldição geracional seja quebrada, toda maldição da linhagem paterna caia por terra, toda maldição da linhagem materna se dissolva agora. Maldição de pobreza, quebrada. Maldição de doença, quebrada. Maldição de fracasso, quebrada. Maldição de esterilidade, quebrada. Maldição de morte prematura, quebrada. Maldição de loucura, quebrada. Maldição de estagnação, quebrada. Eu declaro diante do céu e da terra: toda corrente está destruída, todo jugo está quebrado, toda prisão foi aberta, toda escravidão espiritual caiu ao chão. Os teus filhos são livres, os teus filhos pertencem ao Senhor, os teus filhos saem desta oração marcados pela libertação, em nome poderoso de Jesus. Amém. Filhó, enquanto oramos agora, quero que você imagine a luz de Deus invadindo cada parte da sua vida, até aquelas áreas que você mesmo evita olhar. Porque existem batalhas que você não enxerga, mas que Deus vê claramente. E hoje, no nome de Jesus, toda força espiritual que tenta controlar a sua vida será arrancada pela raiz.
Pai, neste momento, nos levantamos contra todo espírito que conhece detalhes da vida dos teus filhos, como se estivesse escondido nas sombras, observando seus passos. Nós declaramos toda a entidade que tenta explorar seus segredos perde agora a memória e o poder. Não importa quanto tempo isso acompanha esta pessoa, hoje é o fim. E eu oro também, Senhor, contra todo ataque noturno. Todo espírito que tenta se apresentar como marido espiritual, esposa espiritual, ou que se manifesta em sonhos para aprisionar, controlar, seduzir, confundir, nós ordenamos que soltem agora. Espíritos marinhos, influências das águas, tormentos noturnos, saiam em nome de Jesus. Voltem para o abismo, porque é lá que pertencem. Eles não têm aliança com essas vidas, eles não têm permissão, eles não têm autoridade. O sangue de Jesus anulou cada pacto. O sangue de Jesus desfez cada ata espiritual contrária. O sangue de Jesus destruiu cada escritura das trevas. Então eu declaro, saiam e nunca mais retornem. O Salmo 140 diz, guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Preserva-me dos violentos que querem destruir os meus caminhos. Pai, a verdade é que há pessoas que não suportam ver o brilho que colocaste nos teus filhos. Pessoas que sorriram para eles, mas no coração desejavam vê-los cair. Há até aqueles que fizeram votos de que eles jamais prosperariam. Mas hoje nós entregamos tudo isso nas tuas mãos. Preserva-os, Senhor. Esconde-os da maldade. Livra-os de pessoas manipuladoras, invejosas, mentirosas e usadas pelo inimigo como ferramentas de destruição. Que toda mão levantada contra os teus filhos fique paralisada. Que todo plano maligno seja frustrado. Que toda estratégia de queda seja desmontada e que todo esforço maligno seja desperdiçado, seco como o vento no deserto. O Salmo 64 afirma, mas Deus atirará suas flechas contra eles e de repente serão feridos. Então, Pai, que tuas flechas sejam liberadas agora. Flecha de fogo para localizar toda a obra das trevas, flecha de juízo contra todo encantador, flecha de destruição contra qualquer altar construído para o mal, flecha de confusão sobre toda a reunião maligna organizada contra esta vida, e que seja de repente, que seja inesperado, que seja no tempo perfeito do Senhor, que nenhum dos inimigos espirituais tenha tempo para correr, para reagir ou se esconder, que o teu julgamento venha como um ladrão à noite, surpreendendo cada força das trevas que tentou tocar no teu povo, e que todos saibam, o Deus destes filhos é um fogo consumidor. Agora, Pai, nos levantamos contra toda maldição. Maldições que vieram da família, de gerações antigas, de palavras liberadas, de ambientes tóxicos, de práticas espirituais erradas, seja o que for, nós quebramos agora. Maldição de pobreza, quebrada. Maldição de doença, quebrada. Maldição de fracasso, quebrada. Maldição de infertilidade, quebrada. Maldição de morte prematura, quebrada. Maldição de desequilíbrio emocional, quebrada. Maldição de estagnação, quebrada. E eu declaro, no nome de Jesus, tudo que era cadeia cai ao chão, tudo que era jugo se rompe, tudo que era prisão se abre, tudo que era peso é removido. Os teus filhos são livres, os teus filhos são restaurados, e os teus filhos pertencem somente a ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amado Deus, tua palavra declara no Salmo 140:10 que brasas vivas caiam sobre eles, sejam lançados ao fogo, a covas profundas, para que jamais tornem a se levantar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com seriedade, porque a batalha é real e o ataque é intenso. E assim como o salmista clamou, também clamamos. Trata com rigor todo aquele que se levanta contra os Teus filhos. Senhor, que o fogo do céu consuma toda obra maligna que se levantou para oprimir, paralisar ou destruir a vida espiritual, familiar, emocional e financeira dos teus. Que brasas ardentes caiam sobre toda obra das trevas que tenta manipular sonhos, roubar paz, drenar forças ou fechar caminhos. Que nenhum agente espiritual das trevas encontre repouso ou poder sobre a vida dos teus filhos. Que tudo o que foi levantado secretamente seja queimado até virar cinzas diante da tua presença. Pai, onde houver um altar maligno levantado contra eles, envia fogo.
Onde houver uma palavra de maldição sendo repetida, envia fogo. Onde houver um objeto consagrado, uma foto usada, um nome mencionado em práticas de feitiçaria, envia fogo. Que todo o santuário das trevas desaba agora. Que todo o caldeirão onde cozinham o destino deles seja reduzido a pó. Que toda cabana espiritual onde tentam aprisionar seus nomes seja destruída. Que todo espelho demoníaco usado para monitorar sua vida seja quebrado sem possibilidade de reparo. Eu declaro, em nome de Jesus, nada ficará de pé, nada permanecerá funcionando, nada resistirá ao fogo do Senhor. Pai, cobre teus filhos com o teu escudo. O Salmo 147 diz: Ó Senhor, minha força e meu Salvador, Tu cobres a minha cabeça no dia da batalha. E é isso que pedimos. Proteja a mente deles, proteja o sono deles, proteja o coração deles. Coloca sobre eles um capacete de salvação tão forte que nenhum pensamento implantado pelo inimigo possa penetrar. Que toda seta emocional, mental ou espiritual seja interceptada antes mesmo de chegar perto. Cobre cada um com o sangue de Jesus. Cerca-os com a tua glória. Ergue muralhas espirituais ao redor de suas casas, seus filhos, seus projetos e finanças. Coloca teus anjos guerreiros em cada porta, cada janela, cada ambiente. Que o anjo do Senhor esteja diante deles quando saírem e atrás deles quando voltarem. Que nenhum mal encontre caminho para atingir os teus. Pai, quando andarem por lugares perigosos, guarda-os. Quando enfrentarem noites difíceis, sustenta-os. Quando estiverem diante de inimigos visíveis ou invisíveis, prepara uma mesa diante deles, como diz o Salmo. Unja a sua cabeça com óleo fresco. Deixa o cálice deles transbordar, para que todos vejam que o Senhor permanece fiel, mesmo quando o inferno se levanta. E a tua palavra diz, no Salmo 46:8, a própria língua deles cairá sobre si mesmos. Todos os que os virem fugirão. Senhor, que assim aconteça hoje. Que toda palavra maldita volte para quem lançou. Que toda calúnia se despedace antes de alcançá-los. Que toda arma forjada se destrua sozinha. Que todo laço armado se volte contra quem preparou o mal. Que o veneno que tentaram usar contra eles perca a força e volte à origem. Que a cova que cavaram seja ocupada por aqueles que tramaram o mal. Que a própria maldade deles se torne o seu fim. E quando isso acontecer, Pai, que todos reconheçam: o Deus dos filhos dele é vivo, é justo, é fogo consumidor. Que o testemunho dos teus filhos seja tão forte, tão evidente, tão público, que ninguém consiga negar que foi o Senhor quem guerreou por eles. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para que a vitória dos teus filhos seja tão grandiosa que nenhum inimigo consiga negar. Que aqueles que zombaram fiquem em silêncio. Que aqueles que duvidaram sejam confundidos. Que aqueles que torceram pela queda sejam obrigados a assistir à exaltação que o Senhor preparou. Que a vitória deles seja tão completa, tão visível, tão pública, que todos saibam: a mão do Senhor está sobre eles. E agora, Pai, eu clamo por restauração. Tudo aquilo que o inimigo tocou, tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que foi desviado, atrasado ou sabotado, eu declaro que será devolvido multiplicado. Que venha de volta 7 vezes mais paz, 7 vezes mais alegria, 7 vezes mais honra, 7 vezes mais oportunidades, 7 vezes mais portas abertas. Senhor, libera agora bênçãos que estavam presas. Ordene que aquilo que estava bloqueado flua, aquilo que estava fechado abra, aquilo que estava parado avance. Eu oro, liberte promoções que foram seguradas, destrave progresso que foi amarrado,
Acelere milagres que estavam em espera. Destrave respostas que estavam retidas no mundo espiritual. Pai, deixa teus filhos recuperarem tudo o que perderam. Que retomem projetos interrompidos, sonhos esquecidos, oportunidades roubadas. Que reconquistem sua paz, sua força, sua alegria, sua visão e seu destino. Que recuperem tudo que o inimigo jurou que nunca mais teriam. Eu declaro, esta é a temporada deles. Temporada de avanço, de multiplicação, de portas abertas. Temporada de honra, de crescimento e de restituição. Temporada onde o que estava velho cai por terra e o novo se levanta com força. As coisas antigas ficaram para trás e aquilo que o Senhor preparou está chegando. Pai, leva teus filhos para o ambiente que o Senhor prometeu. Que eles saiam do deserto e cheguem na terra prometida. Que saiam do peso e entrem no descanso. Que deixem o vale da escassez e entrem no ambiente da provisão. Que saiam da enfermidade e experimentem vida. Que saiam da estagnação e entrem no movimento do céu. Que deixem o choro e caminhem para a alegria. Que deixem a escravidão e caminhem para a liberdade. Porque em ti nada permanece o mesmo. Nada continua pequeno. Nada continua preso. O Senhor é Deus de mudança, Deus de avanço, Deus de virada, Deus de restauração. E tua palavra diz, no Salmo 140:12, eu sei que o Senhor defenderá a causa dos aflitos e fará justiça aos necessitados. E é isso que declaramos aqui. Tu és o defensor dos teus filhos. Tu és o advogado deles. Tu és o Deus que responde. Tu és o Deus que vê, que age, que intervém. E eu creio que o Senhor defenderá seus direitos, confrontará seus inimigos, derrubará toda acusação e mostrará ao mundo que eles são teus. Por isso, Pai, já te agradecemos antecipadamente. Agradecemos pela vitória antes dela acontecer. Agradecemos pelo milagre antes dele se manifestar. Agradecemos pela restauração antes dela chegar, porque sabemos que já está feito no mundo espiritual. A batalha já foi vencida, as correntes já foram quebradas, as maldições já caíram por terra, os inimigos já foram derrotados, os teus filhos já estão livres. Aleluia! E agora, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de atraso, contra todo poder espiritual que tem segurado respostas, travado caminhos, bloqueado o crescimento. Eu comando, solte agora, solte a saúde deles, solte o avanço deles, solte o casamento deles, solte o futuro deles, solte os recursos deles, solte o milagre deles. Pai, que todo portão maligno se abra, que toda muralha caia, que toda trava seja quebrada, que todo cadeado espiritual estoure, que toda corrente de limitação se despedace, que toda estagnação seja removida pelo fogo. Eu decreto, teus filhos estão avançando. Nada segurará mais, nada prenderá mais, nada impedirá o que o Senhor determinou. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro, teus filhos estão avançando. Nada mais consegue segurá-los. Nada trava seus passos. Nada bloqueia seu destino. Eles estão subindo, crescendo, ascendendo pela força do Senhor. Aquilo que antes os paralisava cai por terra. O tempo de espera terminou. A estação de frustração chegou ao fim. A fase de lutas intermináveis foi encerrada pelo teu poder. Agora, eles entram em uma temporada de manifestação, onde aquilo que tu prometeste começa a se tornar realidade diante dos olhos deles. Senhor, este é o tempo em que tuas palavras se cumprem, o tempo em que sonhos tomam forma, o tempo da realização, o tempo do mover sobrenatural. Eles caminham para um momento de glória, onde a tua luz brilha sobre seu caminho e ninguém poderá impedir o que o Senhor decidiu revelar. E Pai, agora eu oro contra todo pesadelo que tem atormentado teus filhos. Tudo aquilo que o inimigo tem usado à noite para desgastá-los, para assustá-los, para confundi-los, eu cancelo em nome de Jesus. Todo sonho maligno que os mostra fracassando, eu anulo.
Toda visão macabra que tenta anunciar morte, eu repreendo. Todo sonho demoníaco em que eles se veem presos em ambientes antigos, casas antigas, aldeias, lugares do passado, eu declaro quebrado. Toda imagem de humilhação, nudez, perseguição, queda, retrocesso ou derrota, eu desfaço pelo sangue de Jesus. Pai, arranca toda a semente maligna que o inimigo tentou plantar durante o sono. Quebra todo o laço espiritual feito em sonhos. Cancela todo o pacto escondido. Destrói toda a manipulação de feitiçaria que tenta operar enquanto eles dormem. Que nenhum ataque emocional, espiritual ou mental prospere durante a noite. Eu decreto que a partir de hoje, o descanso deles será restaurado. Eles terão sonhos de vitória, sonhos de direção divina, sonhos de revelações, sonhos de crescimento, sonhos que fortalecem o espírito. Declaro que sonhos enviados por ti se cumprirão. Que qualquer visão positiva que brotar em seus corações se manifeste no mundo físico. Que tudo o que é bom se torne realidade nas mãos deles. Senhor, tua palavra diz no Salmo 64:4 que os inimigos lançam flechas em segredo, quando ninguém percebe. E é assim mesmo, Pai. Há ataques invisíveis, flechas escondidas, estratégias que tentam surpreendê-los. Mas hoje nós te pedimos, revela o oculto. Abre os seus olhos espirituais. Aguça o discernimento deles. Dá-lhes sensibilidade para perceber quando o inimigo está tramando algo. Que sintam no coração quando algo está fora do lugar. Que percebam no espírito quando o ambiente muda. Que entendam quando o inimigo tenta se levantar. E Pai, mesmo quando eles não souberem, mesmo quando estiverem distraídos, mesmo quando estiverem vulneráveis, mesmo quando estiverem dormindo, luta por eles. Cobre-os com tua proteção. Coloca teu escudo ao redor deles. Fecha todas as portas por onde o adversário tenta entrar. Que nenhuma arma forjada prospere. Que toda flecha lançada erre o alvo. Que toda palavra maldita caia no chão. Que todo plano maligno desmorone. Que todo ataque seja frustrado antes mesmo de ser iniciado. Em nome de Jesus, que todo ataque escondido se dissolva. Que toda operação do mal perca força. Que toda intenção de destruição seja revertida. Agora, Pai, eu oro por vitória financeira na vida dos teus filhos. Tudo aquilo que o inimigo levantou para gerar escassez, falta, dívidas, portas fechadas e limitações, eu desfaço em nome de Jesus. Todo espírito de pobreza que tenta se colar à vida deles seja expulso. Toda a atmosfera de miséria desapareça. Toda cadeia de limitação caia por terra. Que teus filhos vivam com liberdade financeira, com provisão do alto, com sabedoria para administrar, com portas abertas que ninguém pode fechar. Que o teu favor os acompanhe nos negócios, nos projetos, no trabalho, nas ideias, em tudo o que fizeram. Que a mão do Senhor os conduza para ambientes de crescimento, honra e expansão. Pai, onde o inimigo disse não, o Senhor diga sim. Onde antes havia perda, agora haverá colheita. Onde havia medo, agora haverá ousadia. Onde havia desânimo, agora haverá força. Onde havia falta, agora haverá abundância. Em nome de Jesus, eu declaro: eles estão prosperando, eles estão avançando, eles estão experimentando a tua provisão, e nada poderá impedir o que o Senhor está liberando sobre eles. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu levanto agora uma oração sobre a vida dos teus filhos e declaro que toda a obra das trevas contra as finanças deles está sendo desfeita. Senhor, onde houver mãos invisíveis tentando tocar no que lhes pertence, que essas mãos caiam por terra agora. Onde houver brechas espirituais drenando recursos, que sejam totalmente seladas pelo poder do teu Espírito. Onde o inimigo cavou buracos para engolir o que o teu povo conquistou com suor, que esses buracos sejam fechados para sempre. Senhor,
Eu declaro que a partir deste momento, as portas que estavam trancadas começam a se abrir. As oportunidades que estavam escondidas começam a aparecer. Que o favor do Senhor venha sobre eles como uma chuva que não pode ser detida. Que a provisão venha do norte, do sul, do leste e do oeste. Que o teu povo seja surpreendido por respostas, propostas, convites e caminhos onde antes havia apenas desânimo. Eu profetizo sobre a vida deles. Vocês não vão viver pedindo, mendigando, se humilhando ou andando com medo do amanhã. Deus cuida de vocês. A provisão do Pai será visível. A bênção do Senhor não vem pingando, ela vem transbordando. E esse transbordar vai alcançar não só a vida deles, mas também a casa, os filhos, o trabalho e tudo o que eles administram. Eu declaro, vocês serão aqueles que emprestam, não os que pedem emprestado. Vocês serão líderes, não seguidores do medo. Vocês estarão por cima e não debaixo do peso da necessidade. O que antes era luta, agora será testemunho. O que antes era aperto, agora será fartura. O que antes era vergonha, agora será honra. Em nome de Jesus. E agora, Pai, eu oro pela cura. Cura no corpo, na alma e no espírito. Onde houver dor, que desapareça. Onde houver doença, que seja confrontada pela Tua palavra que diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Senhor, toca cada célula, toca cada fibra do corpo deles. Atinge os lugares que a medicina não alcança. Atinge aquilo que só o Senhor sabe, porque conhece o corpo deles melhor do que eles mesmos. Eu oro agora, com autoridade em Cristo, que toda enfermidade perca força, que todo diagnóstico negativo seja cancelado, que todo tumor se dissolva, que toda infecção seja purificada, que toda inflamação seja reduzida, que toda dor seja removida, que todo vírus seja neutralizado, que todo sistema afetado seja restaurado. Eu falo ao corpo deles agora, cabeça seja fortalecida, mente seja renovada, olhos voltem a enxergar com clareza, ouvidos abram-se. Respiração volte ao ritmo perfeito, coração funcione com equilíbrio, sangue seja purificado, ossos ganhem força, órgãos recebam vida, cada parte do corpo se alinhe ao propósito de Deus. Eu declaro, vocês são fortes, vocês são saudáveis e viverão para contar o que o Senhor fez. Nenhuma doença terá a última palavra. A vida de vocês está nas mãos do Deus vivo. Pai, agora eu coloco diante de Ti as famílias dos Teus filhos. Onde houver brigas, traz paz. Onde houver frieza, derrama amor. Onde houver divisão, restaura. Onde houver maldição antiga, corta o ciclo agora. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver espírito de destruição, expulsa pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro sobre cada lar paz na sala, unidade no casamento, sabedoria na criação dos filhos, respeito entre as gerações, perdão onde houve feridas, graça onde houve culpa. Que marido e esposa caminhem como parceiros e não como inimigos. Que pais e filhos se entendam, se abracem e se honrem. Que a família seja um lugar seguro e não um campo de guerra. Que a casa deles seja cheia da presença do Espírito Santo, e onde o Espírito está, o inimigo não entra. Nenhuma obra maligna terá autoridade dentro do lar deles. Nenhum ataque espiritual encontrará brecha. Nenhuma seta das trevas atravessará a porta da casa deles. Senhor, cerca a família deles com proteção. Que cada lar seja como uma fortaleza iluminada, onde demônios não conseguem permanecer e onde a Tua paz reina de forma permanente. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a família dos Teus filhos está guardada pelo poder que nunca falha. Que o sangue de Cristo seja como um muro intransponível ao redor do lar deles. Que o fogo do Senhor esteja aceso sobre cada ambiente,
sala, quarto, cozinha, portas e janelas, formando um círculo de proteção que o inimigo não consegue ultrapassar. Que os teus anjos estejam acampados ao redor dessa casa, vigiando, protegendo, afastando todo perigo e toda obra maligna. Senhor, que nenhum mal toque essa família, que nenhuma ameaça prospere, que nenhuma seta das trevas encontre espaço. A casa deles pertence ao Senhor, e onde o Senhor está, a escuridão não permanece. A tua palavra no Salmo 140, versículo 13, declara que os justos te agradecerão e que os retos habitarão na tua presença. Nós cremos nisso. Pai, os teus filhos são justificados pelo sangue de Jesus, não por mérito próprio, mas pela graça que os alcançou. Por isso, eu declaro, eles viverão debaixo da tua presença todos os dias. Serão atraídos para a tua glória, caminharão iluminados pela tua luz, descansarão debaixo da tua sombra e permanecerão guardados pela tua mão poderosa. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que a força deles venha do Senhor, que a perseverança deles esteja no Senhor, que a alegria deles nasça da tua bondade, que os testemunhos deles ecoem a tua fidelidade, que cada porta aberta, cada livramento, cada vitória, seja um anúncio público de que o Senhor é real, poderoso e presente. Pai, que todos que observarem a restauração, a elevação, a cura e a mudança na vida deles digam, foi Deus. Que muitos venham a Ti ao verem o que o Senhor fez na vida deles. Que a vida deles seja uma seta apontando para o céu, uma prova viva de que o Senhor ainda faz milagres, ainda transforma histórias, ainda muda destinos. Que onde eles forem, carreguem o brilho da Tua presença. Agora, Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo a esta oração. Tu conheces cada coração que chegou até aqui. Alguns estão feridos, outros cansados. Alguns buscando respostas, outros segurando a fé por um fio. Toca cada um deles com Teu poder. Enche seus espíritos com a Tua presença. Abre seus olhos para perceberem a Tua glória ao redor deles. Abre seus ouvidos para discernirem a Tua voz acima do barulho do mundo. Solta suas línguas para proclamarem louvores. Aquece seus corações com esperança. Fortalece suas mãos para realizarem a Tua obra sem desânimo. Firme seus pés para permanecerem nos Teus caminhos. Renova suas mentes para que tenham pensamentos alinhados com a Tua verdade. Transforma suas vidas até que reflitam a imagem de Cristo. Que eles sintam, não apenas saibam, que o Senhor está ao lado deles. Que percebam no Espírito que não estão lutando sozinhos. Que creiam que o Senhor está movendo peças, abrindo caminhos, endireitando sendas, desfazendo ciladas. Que descansem no fato de que nenhum inimigo pode prevalecer quando o Senhor está batalhando por eles. Tu és o Deus que não falha, que não mente, que não se cansa, que não muda. O Deus que promete e cumpre. O Deus que começa e termina. O Deus que acompanha seus filhos até o fim. Por isso, hoje nós nos apoiamos nas Tuas promessas. Hoje nós nos firmamos na Tua palavra. Hoje nós declaramos que toda cadeia foi quebrada, que toda seta perdeu força, que toda maldição caiu por terra, que toda bênção que o Senhor liberou já está a caminho. No nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei Eterno. Amém e amém. E Pai, agora eu me levanto contra toda a área de luta que tem drenado a força dos Teus filhos, áreas onde eles tentaram e tentaram de novo, mas nada mudou. Lutas que parecem intermináveis. Guerras internas e externas quebraram sonhos, consumiram energia e roubaram a esperança. Em nome de Jesus, eu declaro, essa batalha termina hoje. Essa guerra não vai atravessar outra estação. Esse ciclo não vai se repetir. O que parecia não ter fim, hoje encontra um limite. O que parecia impossível, hoje se dobra ao nome de Jesus. Que o Teu poder entre nessas áreas escondidas, nessas dores silenciosas, nesses conflitos que ninguém vê. Que haja vitória onde havia derrota. Que haja ordem onde havia caos. Que haja paz onde havia tempestade. Que haja descanso onde havia exaustão. No nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, eu agora me coloco como intercessor por cada filho e filha que está orando comigo. Diante de Ti declaro com a autoridade da Tua palavra todo problema que insistiu em ficar, todo ciclo que parecia interminável, toda luta que teimou em continuar, hoje eu ordeno que cesse,
pelo poder do nome que está acima de todo nome. Senhor, toda situação que tem causado tormento, ansiedade, tristeza e desgaste profundo, eu apresento diante de Ti. Que o Teu poder entre onde as mãos humanas não alcançam. Que Tua intervenção toque aquilo que ninguém conseguiu resolver. Que Tua luz brilhe onde havia confusão. Em nome de Jesus, ordeno que toda situação opressora seja alinhada à Tua vontade. E Pai, todo desafio que se levantou como um gigante, tentando sufocar a fé dos Teus filhos, tentando cansar suas forças, tentando roubar sua esperança, hoje esse gigante cai. Ele se curva diante do nome de Jesus. O que parecia grande demais, pesado demais, impossível demais, agora se rende ao Deus que faz o que ninguém pode fazer. Que haja uma virada repentina, que haja uma reviravolta que surpreenda até aqueles que haviam perdido a expectativa. Que haja um rompimento tão claro que todos percebam, foi Deus. Senhor, muda a história deles. Troca o cenário, tira-os do fundo do poço e coloca-os sobre a rocha. Abre caminhos onde antes só havia muros. Pai, que o que estava dando errado comece a dar certo. Que o que estava travado comece a fluir com rapidez. Que o que estava atrasado seja acelerado pelo Teu sopro. Que o que foi negado volte com uma aprovação. Que o que estava fechado se abra diante deles como portas escancaradas. Eu declaro que este é o fim da temporada de lágrimas e o início da estação de colheita. Este é o fim da opressão e o começo da celebração. Este é o fim da batalha e o início do descanso. Em nome de Jesus, a liberdade deles começa agora. Não amanhã, não no futuro. Agora, toda a corrente foi quebrada. Toda a opressão perdeu força. Toda a seta foi anulada. Toda a acusação foi silenciada. Toda a obra das trevas foi destruída. Todo inimigo oculto foi exposto pelo fogo de Deus e perdeu o controle sobre a vida deles. O destino deles está destravado. As promessas estão liberadas. As bênçãos estão destrancadas. O caminho que estava bloqueado está aberto. A vitória que parecia distante agora se torna visível. E eu declaro, esta oração não termina aqui, porque o mundo espiritual não para quando o vídeo acaba. Os anjos do Senhor continuam lutando por você. A mão de Deus continua movendo o que precisa ser movido. O sangue de Jesus continua intercedendo e falando a seu favor. O fogo do Espírito continua queimando tudo aquilo que jamais deveria ter tocado sua vida. Você é livre. Você é restaurado. Você é protegido. Você é vencedor. E nada, absolutamente nada, vai desfazer o que Deus começou hoje na sua vida. E agora, em fé, eu te peço, não retenha esta oração apenas para você. Alguém que você conhece está cansado. Alguém que você conhece está sofrendo ataques espirituais. Alguém que você conhece está lutando sozinho e não sabe mais o que fazer. Seja instrumento de Deus. Seja canal de libertação. Seja resposta da oração de alguém. Compartilhe esta oração com, no mínimo, uma pessoa. E deixe Deus fazer o resto. E se você crê que sua libertação já começou, se você sente no seu espírito que algo se moveu enquanto orava, se você sabe que Deus falou com você, então escreva nos comentários: Amém, Amém, Amém. 3 vezes, com fé, com autoridade, como alguém que se apropria da vitória, porque o seu testemunho está chegando, sua porta está prestes a se abrir, seu milagre está em movimento. O inimigo perdeu, a batalha virou, e Deus está mostrando que sempre esteve no controle. No poderoso nome de Jesus Cristo, o Senhor que reina, que salva, que liberta, que restaura, que transforma e que nunca falha, está feito.